Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Hoje é nosso domingo de ceia, onde nós celebramos a aliança que nós temos com o Senhor. Então, nossos cultos de domingo, nós em cada culto estaremos celebrando essa aliança que nós temos com o Deus vivo, a aliança que nós temos com o Pai. Amém, irmãos? E eu quero falar um pouquinho a respeito de alianças. O nosso Deus é um Deus que se revela através das alianças que fez com o seu povo ao longo do tempo. Amém? Na verdade, irmãos, é que Deus vem se revelando de estação em estação, de tempos em tempos, até a plenitude dos tempos, onde Jesus Cristo veio e Ele veio revelar o Pai completamente. A Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento, elas são como sombras, ou seja, o caráter de Deus revelado no Antigo Testamento é uma sombra de quem realmente Deus é, conforme Deus vai se revelando ao longo do tempo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para mostrar a imagem real de quem Deus é. Amém, irmãos? Mas ao longo do tempo, Deus foi se mostrando, se revelando, desde Adão até Moisés, passando por Noé, Abraão, Davi. Deus vem se mostrando ao povo uma parte do seu caráter através das alianças que Deus fez com esses homens e com o povo de Israel. E dentro dessas revelações progressivas de Deus, vem mostrando um pouquinho da grandeza de Deus, da fidelidade de Deus, do caráter de Deus, do poder, da justiça de Deus ao longo do tempo. E se nós formos ver, por exemplo, quando nós lemos a nossa Bíblia lá no início, em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, vem mostrando a criação, e Deus já começa a se revelar ali como um Deus criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que organiza as coisas no meio do caos, aquele que chama à existência as coisas que nem existem ainda. Então, Deus vem se mostrando como um Deus poderoso, capaz de transformar as coisas, capaz de mudar as circunstâncias apenas com uma palavra. E a boa notícia é que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo eternamente. E assim como Deus no início mudou uma situação de caos em luz, em beleza, em glória, apenas com uma palavra, eu creio que essa manhã uma palavra de Deus para a sua vida pode mudar situações assim. Pode mudar coisas que estão sem forma e vazia, coisas que estão escuras, coisas que estão em caos, para a luz, para a alegria, para a glória, para a beleza do Senhor, simplesmente se nós pudermos crer na palavra. Então fique atento à palavra de Deus essa manhã, fique com seus ouvidos abertos, com seu coração apto a receber, porque hoje pode ser amanhã de Deus transformar a nossa vida. Ah, mas a minha vida já está boa, irmãos, Deus ainda tem planos maiores, para coisas melhores ainda. E num tempo como esse é que Deus vai falando e se revelando para nós, amém, irmãos? Porque apesar de Jesus Cristo já ter revelado o Pai como Ele é, na nossa vida ainda Deus vai se revelando conforme nós vamos conhecendo a palavra e temos experiências com Ele, e a gente vai experimentando que Deus é bom em todo o tempo, amém? Em cada etapa da nossa vida, em cada batalha que nós vencemos, em cada desafio que superamos, na presença de Deus nós vamos aprendendo, o meu Pai Ele é bom, o meu Pai Ele livra, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O meu Deus ainda é Deus de milagres. Amém, irmãos? E a boa notícia que eu quero dar para você essa manhã é que Deus ainda é Deus de milagres. E Deus nem economiza milagres, Ele é milagre. Amém? Se você precisa de um milagre essa manhã, você está no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Se eu me empolgar e falar noite, manhã, tarde, não se preocupa não, ok, irmão? É porque aqui dentro a gente esquece do tempo. E quando Deus faz aliança com Abraão, é interessante porque logo de início Deus vai se mostrando como Deus criador. E na primeira aliança, eu digo que primeira aliança porque eu considero que Deus fez duas com Abraão, com Adão. A primeira aliança que Ele faz com ele é uma aliança onde Ele mostra, olha, eu vou dar para você o domínio sobre todas as coisas, eu vou dar uma autoridade sobre toda a terra, eu coloco você num jardim para cuidar, para guardar.
E o que nessa aliança, nessa troca, o que eu preciso de você é que você simplesmente se submeta à minha palavra. Considere que o que eu falo é real, é verdadeiro, e eu vou te mostrar um princípio, que eu sou Deus que não minto, que não volto atrás na minha palavra. Amém, irmãos? E nessa etapa, Deus coloca uma árvore no jardim, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e estabelece um princípio, diz: não coma desse fruto, de todos os outros você pode comer, mas desse daqui não, porque se comer, certamente morrerá. Todos conhecem a história, se não conhecem, leiam o capítulo 1 de Gênesis 2 e 3. O fato é que o homem não respeitou essa aliança e desobedeceu a aliança com Deus, ou quebrou essa aliança com Deus. Mas Deus continua fiel à sua palavra, e por mais que Deus amasse o homem, porque a Bíblia diz que ele foi a primícia da sua criação, não é? Quando Deus criou o homem, viu que era muito bom, não é verdade? Por mais que ele o amasse e o tivesse criado para a vida, Deus não volta atrás da sua palavra, e Ele estava ensinando essa parte do seu caráter, onde Ele diz: quando Ele libera a minha palavra, ela vai se cumprir, independente de qualquer coisa. E porque o homem quebrou o princípio de Deus, ele verdadeiramente morreu. E então Deus entra numa outra etapa com uma nova aliança, onde Deus resgata um compromisso com o homem. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele se envergonhou por se ver nu. Então fez uma veste cozendo folhas de figueiras para tapar a sua nudez. E Deus vai, nesse tempo, já começar a esclarecer algumas coisas e mostrar para o homem: olha, não é a sua atitude, não é o que você faz, não são suas ações que vão te justificar diante de mim, mas eu mesmo vou te justificar diante de mim pelas minhas ações. Então Deus estabelece uma nova aliança com o derramamento de sangue de um animal para tirar a sua pele e cobrir a nudez do homem, onde Deus proporciona algo ou uma morte para que fosse coberta essa nudez, coberta essa vergonha. E então Deus estabelece uma aliança dizendo: olha, um nascido de mulher virá e pisará na cabeça da serpente. Amém, irmãos? E Deus mantém a sua palavra, porque Deus não muda, faz parte do caráter de Deus. Aleluia. Com o passar do tempo, as gerações se perverteram ao ponto de chegar a um caos sobre a terra. E então Deus, vendo um homem e achando nele graça, um homem chamado Noé, Deus faz uma aliança com esse homem também. E uma aliança de fé, onde ele, no meio de um deserto, no meio de um lugar onde não tinha expectativas de grandes chuvas, Deus fala com ele: olha, construa uma arca, porque haverá uma grande chuva e um grande alagamento. E esse homem confia na palavra de Deus e começa a construir aquele grande navio segundo as orientações que Deus dá, coloca um casal de cada espécie de animal ali dentro, e chega um dia onde todos não acreditavam na palavra que Deus tinha estabelecido, mas Noé ficou firme nessa palavra, e realmente se cumpriu o que Deus falou. Aleluia. Irmãos, Deus está se mostrando como um Deus que, quando Ele faz a aliança, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Ainda que pareça por demais difícil ou até mesmo impossível, se Deus libera uma palavra dizendo que fará, assim será feito. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus libera uma palavra, Deus estabelece um compromisso e Ele vai até o fim nesse compromisso. E Deus vem mostrando isso. Todos conhecem a história, dizendo que realmente veio um grande dilúvio, e aqueles que estavam guardados na aliança que tiveram com Deus, permaneceram vivos, firmes, inabaláveis. Aleluia. Hoje nós celebramos uma aliança que nós temos com Deus, numa certeza: independente das circunstâncias que se levantem ao nosso redor, nós continuaremos firmes, livres e inabaláveis, porque o Senhor tem uma aliança para conosco. Amém, irmãos? Outras gerações se passaram, e a Bíblia conta a respeito de uma aliança que Deus faz com um homem chamado Abraão. Nessa aliança ele vê graça também em Abraão, e ele faz uma proposta a ele, diz: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Deus continua ainda mais com a proposta dessa aliança, dizendo: olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e eu vou estar com você. Aleluia. Abraão agarra essa palavra de Deus pela fé, e ele sai da sua casa, da sua parentela, firmado nesse compromisso que Deus estabelece com ele. E grandes, se nós formos ler a história de Abraão, desafios se levantaram ao longo de sua vida, mas o Senhor esteve fiel, firme, presente com ele, cumprindo a palavra. E Deus começa a se mostrar como um Deus todo-poderoso, como um Deus forte, um Deus capaz de livrar, um Deus capaz de trazer promoção, providência, provisão sobre a vida de Abraão, a ponto que a Bíblia mostra que Abraão enriqueceu e foi próspero em tudo o que fez. E aonde ele estava, as pessoas reconheciam até, sejam por revelação da parte de Deus, ou pelas grandezas que Deus fazia através, na vida de Abraão, reconheciam essa palavra do Senhor, onde diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Deus é bom, irmãos. O que eu quero mostrar para você essa manhã, é que Deus vai se revelando como um Deus que Ele é poderoso para cumprir a aliança que Ele faz. E que por mais que o homem venha quebrar a sua parte na aliança, Deus continua sendo fiel, e Ele não volta atrás, porque Ele não muda. Amém? Oh, glória! Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Tem um texto em Gênesis, no capítulo 4, que me chamou a atenção, quando aconteceu que teve uma guerra no tempo de Abraão, e 4 reis de um lado se juntaram, mais 5 reis de outro se juntaram, e eles entraram em batalha entre si, e um grupo desses foi vitorioso sobre outro, e nessa vitória, esse grupo que passou vencendo, tomou cativo algumas pessoas, e entre esse povo cativo levaram Ló, que era sobrinho de Abraão, e tomaram dele todas as suas riquezas, tudo que ele tinha conquistado. E os reis que foram vencidos se aproximaram então de Abraão para fazer uma aliança com ele, porque era assim que acontecia. Os mais fracos procuravam se aliançar com os mais fortes, a fim de poderem ter a guarda, terem o cuidado, terem o benefício daquele que é mais forte, ajudando o que é mais fraco. Então Abraão se junta a esses e vai em batalha contra os que tinham vencido anteriormente. A Bíblia fala que no poder de Deus, ou debaixo dessa aliança que Abraão tinha com Deus, ele vence aquele exército e toma de volta tudo o que tinham perdido, inclusive Ló, seu sobrinho, e aquilo que ele tinha perdido também. E lá no capítulo 14, no início até o verso 12, ele vem dizendo que depois que Abraão venceu essa batalha, um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do rei, sacerdócio do rei Altíssimo, sacerdote do rei Altíssimo, se apresenta a Abraão para o abençoar. E Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo com essa atitude que tudo o que ele tinha conquistado não tinha sido na sua força ou capacidade, mas por conta da aliança que ele tinha com Deus. Assim como aqueles reis procuraram Abraão, porque Abraão era mais forte e ia auxiliá-los, Abraão tinha uma aliança com Deus e tinha um entendimento: o Deus mais forte está comigo, e Ele me auxilia em toda a empreitada que eu for realizar. Amém, irmãos? Então, quando voltam da batalha, Abraão vai perante Melquisedeque, na figura de Melquisedeque, agradecer ao Senhor, dando o dízimo daquilo que ele tinha conquistado. E logo em seguida, o rei de Sodoma, o vencido, se aproxima de Abraão e diz a ele: olha, pode ficar com todas as riquezas, eu só quero o povo. E Abraão se levanta com uma frase, eu quero que você acompanhe comigo, em Gênesis, no capítulo 14, lá no verso 22, Gênesis 14, verso 22, aleluia, oh glória. Irmão, fique atento aí, porque são princípios da palavra que eu estou compartilhando com vocês, e eu tenho certeza que alguns desses versículos, independente do contexto da pregação, vão falar única e exclusivamente no coração de pessoas aqui. Amém?
terão palavras que virão de encontro às suas necessidades, independente do contexto, ainda que eu creio que você pode ser abençoado com todo o contexto da pregação, mas uma nota do Senhor que eu tenho é que alguns versículos falarão única e exclusivamente com pessoas aqui, de acordo com necessidades que estão passando, etapas que estão vivendo, amém? Fique atento, porque o Senhor vai falar contigo, sim. No capítulo 22 diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Ener, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Abraão estava dizendo: olha, eu não quero nada que é seu, porque não é você que vai me enriquecer, eu não tenho uma aliança contigo, a aliança que eu tenho é com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? O que eu quero dizer essa manhã é para você ter uma certeza que você tem uma aliança com Deus vivo, e que você não depende, nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de situações, não dependemos do governo, nós não dependemos desse mundo, nós dependemos exclusivamente do Senhor, e nós temos que firmar a nossa fé e a nossa confiança nele. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem uma aliança conosco, e nessa aliança nós temos algumas garantias. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus continua, depois de Abraão, ele se revela numa aliança com Davi, se revela através de Moisés, e Deus vai se mostrando como um Deus criador, sim, como a sua grandeza, com o seu poder. E o interessante é que Deus vai fazendo alianças com homens e fazendo promessas a esses homens para coisas presentes e coisas futuras, apontando até mesmo para o nosso tempo e para a nossa geração. Quando Deus fala para Abraão: benditas serão em ti todas as famílias da terra, Ele está nos incluindo também, porque Jesus Cristo veio cumprir parte dessa aliança que Deus fez com Abraão, ok? Aleluia. Mas quando chega no tempo de Moisés, onde o povo se encontrava cativo no Egito e estava sofrendo, preso, escravo de Faraó durante anos, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E agora Deus não faz exclusivamente uma aliança com uma pessoa, mas Deus levanta uma pessoa para fazer uma aliança com o povo. Um povo que estava preso, um povo que estava cativo. Deus levanta um libertador, um salvador, prefigurando a vinda de Jesus Cristo, onde todo o povo estaria preso ao pecado, escravo de Satanás, e Deus levanta um libertador no meio do povo para uma aliança. Amém, irmãos? Na aliança com Moisés, Deus estabelece uma lei, princípios para serem cumpridos, e uma vez andando nesses princípios, está debaixo da bênção. Em certo momento, depois da aliança, da libertação do povo do cativeiro, lá em Deuteronômio, Deus fala ao povo assim: olha, para Moisés, diz ao povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção para que você viva e a sua descendência. Amém? E nessa aliança, no ápice do acontecimento, onde o povo vinha cativo durante anos, Deus levanta Moisés no meio do povo, e o primeiro desafio de Deus com o povo é fazê-los crer que Deus era o Deus Todo-Poderoso, e que Deus tinha levantado Moisés como representante dele no meio do povo. E Moisés mesmo faz esse questionamento e diz: Senhor, na presença de Deus, o que eu vou falar para o povo? O que eu vou dizer para eles? E Deus fala para ele: diga para eles que eu sou o grande eu sou. Mas o que eles vão ver para acreditar? E Deus fala para Moisés usar o cajado de forma poderosa e sobrenatural.
Então Moisés se aproxima daquele povo, fazendo prodígios, milagres, coisas sobrenaturais, e o ápice disso é quando Deus fala: olha, é hoje, é essa noite que vai se cumprir a promessa de libertar vocês do cativeiro de Faraó. Pense em alguma coisa impossível. Um povo escravo de um exército, de um povo super poderoso, maior da época, e Deus se levanta dizendo: é hoje, é essa noite mesmo. Milagres tinham acontecido, coisas poderosas mostrando a mão de Deus, e mesmo assim Faraó estava lá, firme, aumentando a pressão sobre o povo. E Deus diz: é hoje, é hoje. Meu irmãos, aonde você estiver, se você ouvir uma palavra de Deus para você dizendo é hoje, agarra firme, porque Deus não muda e Deus não mente. Aleluia. E ele chega é hoje, mas para que ele se cumpra, algumas coisas você vai ter que fazer. E Deus dá instruções. Ele diz: cada família vai se reunir na sua casa, e vai pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, sangrá-lo. O sangue desse cordeiro você vai marcar a sua porta, e da carne desse cordeiro você vai comer a noite inteira. Não deixa sobrar nada, você vai comer a noite inteira. Mas não coma de qualquer jeito, coma às pressas, vestido já, com cinto, com sandália no pé, já come preparado para ir embora. Não come de qualquer jeito não, come preparado já para ir, porque é hoje. Aleluia, é hoje. Irmãos, duas coisas chamam bastante atenção. Uma, marque a porta com sangue. Havia uma marcação na casa daqueles que tinham aliança com Deus e estavam comendo do cordeiro, para que quando a morte chegasse naquele lugar, não tivesse autoridade para entrar naquela casa. Eles eram marcados com o sangue daquele cordeiro. Aonde não tinha aquela marca, a morte entrou e fez sua vítima. Mas aonde tinha a marca, ela estava desautorizada de entrar. Por quê? Porque naquele lugar tinha aliança. Com aquela família tinha aliança. E as que não tinham estavam sujeitas à morte. Mas os que tinham aliança, o maligno não toca. Aleluia. E a outra questão é: coma do cordeiro. E se for muito um cordeiro para a sua família, chame quem não tem família o suficiente. Se agregue ali e coma do cordeiro, mas não coma de qualquer jeito. Coma preparado. O que Deus está falando, irmãos? Ele está falando o seguinte: olha, quando você for se alimentar da palavra, não se alimente de qualquer jeito. Se alimente preparado para viver aquilo do qual você está se alimentando. Aleluia. Se você ouvir uma palavra a respeito de provisão, de prosperidade, não coma de qualquer jeito. Coma, mas já se preparando para prosperar. Se você ouve uma palavra a respeito de cura, não coma de qualquer maneira. Se alimente, mas já numa expectativa de fazer aquilo que você não podia fazer antes. Aleluia. Se alimente com a expectativa de ver o resultado do alimento que você está comendo no seu corpo, porque não é um alimento natural, é um alimento de aliança. É um alimento de aliança. Aleluia. Verdadeiramente, a marca do sangue naquela porta livrou-os da morte. Mas além disso, pela manhã, quando eles saíram para liberdade prometida, aquele alimento trouxe vigor físico para cada um deles. Irmãos, a Bíblia fala que saíram do Egito 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e não diz sequer um aleijado, um cego, um surdo, um coxo, um idoso demais sem força, alguém sendo carregado em maca. Não tinha, porque o cordeiro, a carne, o corpo daquele os alimentou de forma sobrenatural, a ponto de trazer vigor, vida, saúde, aptidão para
sair do cativeiro e avançar rumo ao prometido. Aleluia, oh glória. E eles aprenderam, Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você abra comigo em Hebreus, no capítulo 11, no verso 32. Hebreus capítulo 11, verso 32. O escritor aos Hebreus vem falando a respeito de homens de fé, de mulheres de fé, na história do Antigo Testamento. E no verso 32 ele diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Aleluia. Ele vem falando, olha, teve tanta gente que vai faltar palavra para explicar ou para relatar quantas vitórias, quantas superações, quantos desafios foram vencidos por homens e mulheres que simplesmente creram na grandeza de Deus e que tinham uma aliança com Ele. Vai faltar caneta, vai faltar papel, vai faltar texto, vai faltar até memória para conseguir relatar tudo isso. Eram homens e mulheres que venceram exércitos, abriram bocas de leões, venceram fornalhas, derrubaram muralhas, venceram exércitos, foram vitoriosos, tiraram forças da fraqueza. Não tem nem como eu relatar. E eles fizeram tudo isso pela fé. Fé em quê? Ou melhor, fé em quem? Fé no Deus Todo-Poderoso, que quando tem uma aliança com Deus, vai até o fim e cumpre aquilo que prometeu, independente das situações, independente das circunstâncias, independente da força contrária. Maior é Deus, mais poderoso é Ele. Aleluia. Esses homens, irmãos, tinham uma consciência: se eu tenho uma aliança com Deus, eu já sou a maioria. Se temos uma aliança com Deus, já somos mais fortes. Se temos uma aliança com Deus, o povo que vem contra já estremece. Aleluia. Se formos ver relatos das pessoas que estavam em Jericó, quando as muralhas caíram, a Bíblia diz que aquele povo que estava lá, o coração deles se derreteu no seu peito, e o seu semblante caiu, já não tinha mais ânimo neles, quando eles ouviram rumores de que o povo de Deus, aquele que o Deus forte tinha uma aliança e libertou eles com mão poderosa do Egito, estava a caminho de Jericó. Não tinha mais força neles. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está com eles, não está conosco. E aí, já desfaleceram. Aleluia. Oh glória. Quando nós entendermos que nós temos uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, aqueles que se opõem, aqueles que se levantam contra, em vez de forças, vão se desfazer, vão se desfalecer, entendendo, ei, ele tem uma aliança com Deus que é Todo-Poderoso. Irmãos, eu ouso dizer que o diabo sabe a aliança que você tem com Deus, sabe o quanto Deus é Todo-Poderoso, mas ele só se levanta com alguma expectativa quando ele sabe que nós não sabemos da aliança que temos. Aleluia. Mas a partir do momento em que o entendimento chega e com ele a fé, nada pode te parar, nada pode te deter. Aleluia. Oh glória. Aleluia. O salmista no Salmo 46, abra comigo por favor, Salmo 46, oh glória, Deus é bom. Salmo 46, verso 1, eu pego esse salmo como
um relato do salmista de como ele via o perfil de Deus, o caráter de Deus, as qualidades de Deus reveladas até o seu tempo. E ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, oh glória. Percebe, irmãos, a consciência que eles tinham, pelo que eles ouviam falar e pelas alianças que eles tinham historicamente relatado, como eles tinham o perfil de Deus. Olha, Deus é conosco, Deus é a nossa força, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele dissipa a batalha, Deus é poderoso. Mas olha o que chama a atenção: o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos. Eles tinham, irmãos, sabiam do poder de Deus, tinham consciência de quando Deus tinha uma aliança com o povo, Ele estava ali para cumprir, mas era o Deus de Jacó, era o Deus de Abraão, de Isaac, era o Deus todo-poderoso, mas era o Deus distante. Eles conheceram um perfil de Deus como todo-poderoso, como juiz, como autoridade que reina em justiça, que está sentado no sublime trono. Eles tinham um entendimento sim, que Deus era todo-poderoso, agindo Deus, quem impedirá? Eles tinham a consciência de que Deus era poderoso para desbaratar exércitos, fazer milagres, prodígios, sinais nos céus e na terra, mas ainda era o Deus distante. Mas Jesus Cristo veio num tempo para revelar duas outras características de Deus e que eles ainda não tinham. Ele veio revelar um Deus de amor e um Deus que é Pai. Aleluia. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se mostrou um Deus todo-poderoso, sim, um Deus justo, juiz, um Deus que tem autoridade, que tem governo. Mas Jesus veio mostrar agora completamente, não só uma sombra, mas a plenitude de Deus. E nessa plenitude de Deus se mostra completamente, se esclarece um caráter de Deus através de uma nova aliança. Aliança nova baseada em superiores promessas. E nessa nova aliança vem mostrar um Deus de amor e um Deus Pai. Aleluia. Um Deus de amor e um Deus Pai. Oh glória. E aí Jesus vem e diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em João no capítulo 1, no verso 11, ele diz: olha, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, porém, todos quanto o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, uma aliança onde nós passamos a ser o alvo do amor de Deus, e nós fomos transportados para um lugar de filhos. Essa é a proposta da nova aliança.
Da mesma maneira que a antiga, onde o mais frágil se associava com o mais forte, Deus vem agora oferecer, propor uma nova aliança em Cristo, onde os mais frágeis se aliançam com o Todo-Poderoso, com o mais forte. Aleluia, aleluia. E na antiga aliança, eles davam alguma coisa para Deus, na nova também. O que eu dou agora? Eu dou a minha própria vida. E eu fecho essa aliança em fé. Eu firmo essa aliança em fé com a minha própria vida. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Quando Jesus firma essa aliança, Ele diz: olha, tem mais. Eu vou ensinar vocês a orar. Agora vocês não vão orar mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês não vão orar mais o Deus de Moisés. Agora vocês vão orar assim: Pai. 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 Vai ser o jeito com que nessa nova aliança vocês vão se referir a Deus, Pai. É o Todo-Poderoso? É meu Pai. Aleluia. Aquele o que quebra arco de bronze é meu Pai. É aquele que manda fogo do céu? Sim, mas é meu Pai. Aleluia. É aquele que liberta, que faz o impossível? É o meu Pai. É aquele que com um sopro desbarata os inimigos? Sim, meu Pai. É aquele que dá força, aquele que dá sabedoria, aquele que dá graça? É o meu Pai. Esse é o meu Pai. Aleluia. É aquele que ama? Sim, mas muito mais do que aquele que ama, muito mais do que o amor ao mundo, Ele é o meu Pai que me ama. Aleluia. Eu tenho uma aliança com um Deus que é meu Pai e que me ama. Você pode repetir comigo? Eu tenho uma aliança com Deus que é o meu Pai e que me ama. Oh, aleluia. Vamos repetir mais uma vez. Eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, que é meu Pai e que me ama. Como você se sente depois de repetir isso, irmão? Uau! Não dá uma sensação assim de alívio? Irmãos, porque às vezes a gente tem que dizer para a nossa alma quem a gente é. Tem que lembrar a ela o que a palavra diz que nós somos. Porque tem momentos na vida onde as pressões do mundo, as informações que chegam, aquilo que nós sentimos, o que o nosso corpo nos diz, tenta abalar essa confiança e nos deixar numa situação onde parece até que somos sóis. Parece até que não conseguimos, que não temos força, que não aguentamos. Não parece, irmãos? E é nesse tempo que nós temos que lembrar a nossa alma: ei, não estou só. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que é meu Pai e que me ama. Deus é meu Pai e Ele me ama. E cada vez que nós repetimos isso em fé e trazemos a memória, e essa certeza vai crescendo, junto com ela uma força, um vigor, um alimento vai entrando no nosso corpo e vai nos fortalecendo. Aleluia. E da mesma maneira que aquele povo comeu o cordeiro e se fortaleceu, nós nos alimentamos da palavra de Jesus Cristo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós nos alimentamos dessa palavra de Jesus, o verbo vivo, irmãos, às vezes a gente ouve pregações: ei, se alimente da palavra, se alimente da palavra. O que está querendo dizer a respeito disso? Exatamente, ler a palavra, pegar essa palavra, falar essa palavra, a ponto da palavra sair daqui e passar a fazer parte do nosso corpo, fazer parte da nossa vida, fazer parte de nós, porque é assim que acontece com o alimento. Quando nós comemos uma carne, ela entra pela nossa boca, vai para o nosso estômago, é digerida e ali ela é transformada em pedaços menores e menores, e então é absorvida pelo nosso organismo e transformada em energia que, se
liga ao nosso próprio corpo. E vai ser o suprimento para que nós possamos andar, pensar, falar. Naturalmente funciona assim. Pois a palavra que vos tenho dito é viva e eficaz. Aleluia. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o alimento para vocês. E quando nós pegamos essa palavra e repetimos a palavra, cremos, ela está junto de nós, nossa boca e no nosso coração, a palavra passa a ser vida e se incorpora em nós, e ela sim também vai dar energia para andarmos, caminharmos, falarmos, agirmos e operarmos o sobrenatural de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Amém, irmãos? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 13, verso 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Ok. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, preste atenção, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Digam: meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele me ama e estará comigo sempre. Aleluia. Você não está sozinho. Nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, essa é a aliança que Deus tem conosco. Essa é a aliança que Deus tem conosco. Mateus capítulo 28, verso 20. Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Diga comigo: o meu Pai, o meu Deus, Ele me ama e sempre estará comigo. Aleluia. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. Essa aqui é a oração que Jesus Cristo fez por nós. No verso 15 ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, eu, e como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Irmãos, esse aqui é o famoso estamos juntos e misturados. Jesus em Deus, Deus em Jesus, nós em Jesus, nós em Deus, Deus em nós. Nós fazemos parte de um só corpo em Cristo Jesus. Não dá mais para separar, não dá mais para distinguir quem é quem. Quem é você, quem é Deus, quem é Jesus? Está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Não dá mais para Deus sair de você. Irmão, deixa eu dizer, Deus não vem te visitar. Essa é a história da carochinha. Ah, Deus vem me visitar. Não vem, Deus não é visita. Deus é morador permanente em você. Ele estará com você sempre, todo o tempo, até a consumação do século. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Oh, glória. E 1 João capítulo 5, verso 18. Espero que você esteja frisando na sua Bíblia esses versículos. Se não, depois assista de novo a ministração e guarde. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, se referindo a Jesus, que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe
toca. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga comigo: o Deus Todo-Poderoso é o meu Pai. Ele me ama. E o maligno não me toca. Mais uma vez, o maligno não me toca. Só para conferir, o maligno não me toca. Está com medo de quê? Aleluia. O maligno não me... Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus vivo. Aleluia. Eu tenho uma aliança em Cristo Jesus. Que aliança é essa? É uma aliança onde Ele me transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Me fez assentar à destra de Deus. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, Deus está em Cristo, Deus está em mim, eu estou em Deus, eu estou em Cristo. Estamos juntos e misturados. E porque eu tenho uma aliança com Ele, o maligno não me toca. Aleluia. O maligno não me toca. Irmão, se aqueles homens da antiga aliança tinham uma certeza que Deus era poderoso, pelo que eles viram fazer, porque Deus, pelo que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, porque eles ouviram histórias e porque creram nessas histórias, eles tinham essa certeza, e essa fé era suficiente para vencer leões, vencer gigantes, vencer fornalhas, derrubar muralhas com grito. Uma fé de um Deus de Isaac e de Jacó fez aquilo tudo. E agora? E agora? O que é capaz de conter aqueles que têm a fé no Pai? A fé no Deus de amor, a fé em Jesus Cristo que está em mim, que habita em mim, aquele que está comigo todo o tempo, aquele que prometeu: ei, o maligno não te toca, porque eu estou em você, eu estou com você. O que poderá nos deter? O que poderá nos parar? O que será por demais difícil? O que será considerado impossível? Por isso que a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Porque a essência do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, que chamou à existência as coisas que não existem, que olhou para o que estava sem forma, vazio e escuro, e trouxe luz, trouxe vida, trouxe transformação, essa essência está dentro de nós. Está aí com você e vai estar sempre. 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 Você pode falar como o salmista: olha, se eu estiver no mais alto monte, Deus está. E se eu estiver no mais profundo abismo, Ele está lá também. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O maligno não me toca. O maligno não me toca. Não tem medo de quê? Eu tenho medo do Covid, da bala perdida. Não tenho medo de nada. Tem medo por quê? Deus nem te deu o espírito de medo. É outro espírito que habita em você, é de ousadia, de poder, de moderação. É outro, é o espírito da fé, irmãos. É o espírito da fé. É o criei, por isso falei. E se levantar ao monte, eu creio, por isso falo. Se levante, vai para o mar. Da minha frente não. Aleluia. Essa é a aliança que nós temos com Deus vivo. E essa aliança, irmão, ela é tão poderosa que ela nem se limita a essa vida, mas ela se estende para a eternidade, para a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda quando esse tabernáculo físico se desfizer, temos um outro maior ainda, muito melhor, diante de Deus para a eternidade, de forma que nem medo da morte nós precisamos ter, porque a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, mas é só uma passagem para um outro lugar que ainda é muito melhor. Como é que você sabe disso? O apóstolo Paulo mesmo disse: olha, eu podia partir ou estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas eu decidi ficar.
Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Eu creio nessa manhã, numa unção de Deus de refrigério vindo sobre a nossa vida. Unção essa, irmãos, de consolo mesmo, de refrigério mesmo. Como a Bíblia diz, vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu fardo. Amém? É leve, é suave. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus está nos chamando para um tempo de curtir o Evangelho. Curtir o Evangelho, irmãos. Leve e suave. Suave na nave. Leve e suave. Curtir o Evangelho. Porque, irmãos, uma vida onde você anda sem medo, o maligno não me toca. E aí? O maior está em mim do que o que está no mundo. O meu Pai, aquele que me ama, está comigo. Por onde eu for, Ele está junto. Nem tem como eu me separar dEle. E aí? Mas deu errado aqui. Deus me tira daqui e me coloca ali. Mas teve um problema aqui. Tá, Deus ou tira o problema, ou me faz vencer o problema, ou me tira desse lugar e coloca em outro lugar. O fato é, eu estou curtindo o Evangelho. Nós podemos curtir o Evangelho. De fé em fé, de glória em glória. Eu não estou dizendo, irmãos, que a nossa vida não teremos aflições. Aflições nós podemos ter. O que nós não podemos perder é o bom ânimo. E bom ânimo se guarda ou se cultiva curtindo o Evangelho. Aleluia. Curtindo o Evangelho. E aí, se levantou uma dificuldade, se levantou um problema, tente olhar de uma maneira um pouco diferente, de um outro prisma. Se levantou um gigante, um grande desafio, tente olhar para um outro ângulo, tente olhar de uma outra maneira. É grande, é gigante, não consigo na minha força, não tenho capacidade, não vejo em mim motivação, não vejo em mim sabedoria, não vejo em mim recursos, não vejo em mim forças físicas para vencer. E agora? Agora eu tenho o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor que habita em mim. E aí eu vou curtir o Evangelho. Eu vou me alimentar desse pão vivo, eu vou ter uma certeza, eu tenho uma aliança, eu tenho um sangue que foi derramado por Jesus Cristo e foi marcado na minha vida. Então o maligno, eu já sei que não me toca. E agora? Vou curtir o Evangelho. Começar a me alimentar da palavra, declarar a palavra, liberar a palavra e olhar por um prisma. Realmente está difícil de vencer, está difícil de superar. O que eu faço agora? Deixo Deus agir. E agindo Deus, mais uma vez, agindo Deus, aleluia, deixa Deus agir. E o que precisa para Deus agir? Fé. Quem crê descansa, quem crê se diverte, quem crê canta louvores. Amém, irmãos? Oh, glória, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Diga, eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele está comigo sempre, e o maligno não me toca. Oh, glória, aleluia. Fique de pé, vamos celebrar essa aliança. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.